É muito bom estar na presença de Deus, né? Bem-vindos mais uma vez, aqueles que não estavam no começo. Bem-vindos à Igreja Amplitude, bem-vindos à Casa de Deus, né? Uma igreja que faz parte da Igreja Maior. Nós, nessa manhã, vamos continuar a nossa série que começamos na semana passada, da Oração do Senhor, ou o Pai Nosso. Hoje vai ser a parte 2 de 4 partes que nós vamos fazer. Quem perdeu a primeira parte, você pode assistir no YouTube ou também acessar nos canais de podcast. A gente pede perdão por não ter atualizado há um tempo, mas a gente estava organizando algumas coisas técnicas e agora a gente pretende colocar as mensagens semanais ali nos canais da igreja. Lembrando também que nesse semestre em diante, a gente quer enfatizar os grupos bíblicos, a importância deles. Os materiais vão ser disponibilizados toda semana, como um resumo da mensagem que a gente prega aqui no domingo, para os grupos bíblicos então estudarem ao longo da semana, certo? Então o da semana passada já está disponível. Se alguém puder trazer água, por favor. Já está disponível e é que assim, o problema da voz aqui é o Diogo, sabia? Porque ele escolhe cantar assim um tom mais alto e aí complica os peão do fundo, sabe? Então, a gente não está acostumado a ficar cantando nesses tons mais altos, mas é isso aí. É bom ter uma variedade também de músicos na casa, né? Obrigado. Vocês que querem adorar a Deus com ofertas, dízimos, vocês podem fazer isso nesse momento, ou podem fazer isso também via remota, online, Pix, né? Que Deus abençoe vocês. Vou fazer uma oração por isso, e então vamos começar a palavra, tá? Enquanto a gente ora, você pode fazer isso. Pai, eu abençoo a tua igreja, abençoo as pessoas que estão ofertando, dizimando. Eu oro para que o Senhor nos dê o seu coração de generosidade, nos dê o teu coração de amor pelo próximo, pela casa, pelo evangelismo. Nos ajuda, Deus, a sermos generosos também nessa área das nossas vidas, a adorarmos a Deus em tudo que fazemos, inclusive nessa área financeira. Eu oro para que Deus nos ajude a não sermos enganados, por isso não sermos escravizados pelas riquezas dessa terra, Senhor. Nós queremos que o nosso coração esteja totalmente voltado para Ti e que cada coisa esteja no seu lugar, nos dê sabedoria para administrar os dons. Nós somos agradecidos, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado, em nome de Jesus. Amém. É isso, então. Nessa manhã a gente vai continuar a oração do Senhor, então a parte 2. Eu quero ler com vocês a oração do Senhor de Mateus 6, 9 ao 13. A gente pode fazer isso assim como a gente estava fazendo com o Credo dos Apóstolos, em que a gente lia junto, pode ser? Vai ser umas versões diferentes das outras, talvez. Mateus 6, 9 ao 13. Bom, você sabe decor também, né? Vamos lá. Diz a palavra, vocês orem assim. Vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até aí. Só uma breve introdução, né? Antes de já irmos para o trecho de hoje, que é o trecho venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Uma introdução é que a oração do Senhor aparece em 2 lugares na Bíblia. Você leu comigo aqui em Mateus capítulo 6. Mas se você for para Lucas 11, você vai encontrar também a oração do Senhor. A gente ora coletivamente porque alguns pastores, por exemplo, Martin Lloyd Jones, fala que é uma coisa boa nós orarmos em família. Você pode orar na sua casa, ajuda você a memorizar e a plantar princípios bíblicos na sua família, na sua vida. Ainda uma breve introdução, a oração do Senhor nos ensina como orar. É um modelo de oração, né? Tim Keller fala que a oração do Senhor é a oração das orações. Ou seja, nessa pequena oração que a gente acabou de fazer, você tem uma síntese do que é mais importante no momento de oração. É um resumão. O que é importante, o que é prioridade para Deus, né? Nós podemos
nós estamos nos chegando a Deus com as palavras do próprio Jesus. Imagine você, Jesus te ensinando pessoalmente. É isso que acontece aqui. Jesus te ensinando pessoalmente como você deve se dirigir a Deus, como você deve se dirigir ao Pai. Só mais uma curiosidade na introdução. R.C. Sproul fala que você pode orar a Deus Pai, mas pode orar a Jesus e pode orar ao Espírito Santo. Né, para tirar aquele mito, só posso orar a Deus Pai, eu só posso... É uma dúvida que nós temos, é uma dúvida sincera, não? A quem eu devo orar? Mas pelo fato de Deus ser 3 em 1, você pode orar tanto chamando Pai, Jesus e Espírito Santo. Claro, óbvio que se esse foi o modelo principal de oração, faz mais sentido que nós nos dirijamos, posso falar assim? Que nós nos voltemos para Deus falando Deus Pai, Pai, Deus Pai. Mas você está orando, obviamente, falando também com Jesus e com o Espírito Santo. Essa madeira aqui está me matando, gente. Vamos lá, uma introduçãozinha ainda. Nós vemos nessa oração do Senhor basicamente 6 expressões e metade delas glorificam a Deus, ou metade delas se referem à grandeza e à glória de Deus. E a outra metade são necessidades humanas. Veja só que curioso. Talvez você se lembre dos 10 mandamentos. Já ouviu falar? 10 mandamentos? Acho que sim. Êxodo 20. Lá em Êxodo 20 tem os 10 mandamentos. E metade, ou 6 partes ali dos mandamentos, se referem a Deus e 6 partes do tratamento entre os homens. Interessante. E Jesus, né? Como fala, de bate-pronto, né? Igual aquela bola que vem para você, você nem pensa, você já chuta, você já faz aquele gol, ou você isola pro vizinho, né? Vem de bate-pronto, você simplesmente chuta ela. Fizeram uma pergunta para Jesus: Jesus, nos ensina a orar. Né? Em Lucas 11, Jesus, os discípulos de João pediram e foram ensinados. Pediram, queremos aprender a orar. E Jesus fala, então, de bate-pronto, Jesus recebe a pergunta e já traz a oração das orações. Vejam como Jesus é sábio, como Jesus é acima da expectativa, acima da média. Jesus simplesmente resume como devemos nos dirigir a Deus em 6 expressões. Isso é o Pai Nosso. Ainda um histórico. Não importa mais histórico. Vamos para a palavra, vamos para o que a oração do Senhor nos ensina hoje, nesse trecho do dia que é: venha o teu reino. Bom, didaticamente eu vou dividir essa expressão, essa frase, venha o teu reino, em 2, tá? Didaticamente eu vou falar que temos uma aplicação para o venha o teu reino no presente e temos uma aplicação para o venha o teu reino no futuro. Quando você ora, venha o teu reino, o que tem que passar na sua cabeça primeiro é essa aplicação futura. Venha o teu reino. Você está pedindo para o Pai enviar o reino dele para cá. Né? Venha, você está onde? Né? Que eu estou vendo, você está na terra. Né? Alguns estão na terra com a cabeça na lua, eu sei. No domingo de manhã é mais difícil. Mas nós estamos na terra pedindo, venha o teu reino, Deus, na terra. Isso tem uma implicação, portanto, futura, ou como a gente fala na teologia, uma implicação escatológica. O que é escatologia? É o estudo do fim dos tempos, né? É o fim das coisas. Mas não é que é o fim de tudo, tá? É o fim de uma era, é o fim de uma época, é o fim de um sistema. Bom, então quando eu falo venha o teu reino, eu estou falando, Deus, envia esse reino glorioso seu, que já existe, para a terra de uma maneira que eu perceba, de uma maneira palpável. Né? Se Jesus já estivesse reinando aqui 100%, vamos dizer, a gente teria um centro de governo, por exemplo, Brasília, né? É um lugar onde fica lá o centro do governo do Brasil. Se Deus já estivesse na terra, o centro do governo dele seria Jerusalém, né? O Monte Sião. Diz as Escrituras que ali ele vai governar toda a terra. E para falar disso, a gente teria que falar um pouco do estudo do fim dos tempos, mas a gente não vai falar muito profundo sobre isso hoje. Pretendemos falar sobre isso ainda nesse ano. Mas literalmente, Deus, venha o teu reino. Você está pedindo, Deus, eu quero ver o teu reino literal na terra. Eu quero que Jesus governe literalmente nesse país, nesse mundo. Nós precisamos disso ou não? Quantos de vocês clamam por um governo mais justo? Né? Quantos de nós clamamos por leis mais justas? A gente fica indignado às vezes com coisas, às vezes, né? Quase todo dia. Quanto mais você abrir a internet, mais indignado você vai ficar com a política, gente. Mas essa seria uma aplicação, né?
Quando eu oro, venha o teu reino, eu estou dizendo, Deus, eu reconheço que a minha esperança não está nos homens. Minha esperança maior, minha esperança de justiça nessa terra, justiça vera, né, está no reino que você vai trazer para essa terra. Minha esperança está no rei. Jesus é um rei justo, que vai fazer justiça, que vai dar a cada um segundo merece. Né? Às vezes a gente luta, né? Melhores salários, melhores direitos, aumento, eu quero aumento. Quem não quer aumento? Né? Todo mundo quer aumento, é óbvio, eu também quero aumento, gente. Mas eu reconheço que esse reino que eu vivo, né, essa terra é imperfeita. E aí, há quem diga que fala se você for para outros países, você vai ter uma vida melhor. Pode ser que sim, mas não sei se no âmbito eterno isso vai dar muita diferença. Então percebe que nosso coração deve ser o coração de um peregrino. O cristão sabe que essa era é passageira. Diferente daquele que não teme a Deus ou que não é cristão, vamos dizer, que não nasceu de novo. Ele não teve a mente dele renovada por Deus e pela palavra de Deus. Então por isso eles colocam a esperança deles nessa terra. Aí eles pensam, nós temos que fazer acontecer. Se eu tenho 70, 80 anos, eu tenho que arrepiar, gente. Eu só tenho essa vida. Mas o cristão sabe que não. O cristão sabe que essa vida é só uma passagem, é só um começo. A nossa fé está centralizada no quê? Como a gente acabou de cantar, a nossa fé está centralizada no que Jesus fez na cruz, né, na obra de Jesus e na ressurreição de Jesus. Ou seja, a nossa fé está centralizada num ato fantástico, que é a ressurreição de Jesus. Nós temos então uma esperança além dessa vida, porque Jesus ressuscitou, a gente sabe que nós vamos ressuscitar também. Nós vamos viver, então, eternamente com Deus. É só um começo que nós estamos vivendo aqui. Eu estou indo além do assunto aqui, gente. Mas quando eu clamo, venha o teu reino, então eu estou falando, Deus, eu quero que o teu reino venha para essa terra. Sabe que Jesus, quando estava... Não, Jesus não. É ele mesmo. Lá em Marcos 25, Jesus disse o seguinte, eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Jesus anunciou um reino que estava chegando. Lá no reino de Deus, lá eu vou tomar o fruto da videira. Interprete como você quiser isso, gente, mas o que eu quero dizer, é que Jesus está falando de um reino que vinha. Não só ele, mas outros profetas, João Batista, falava de um reino que estava chegando, sim ou não? Outros profetas lá da antiga aliança, 400, 500 anos antes, por exemplo, Zacarias, disse o seguinte, 14:9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será único. E Deus vai responder essa oração quando você ora. Deus, venha ao teu reino. Um dia ele vai responder, um dia ele vai atender essa oração. Então vários profetas falaram, vai ter um dia em que Deus vai reinar sobre a terra, num reino palpável, físico, verdadeiro, onde nós vamos estar ao lado dele. Lá em Apocalipse 5 mostra a intenção de Deus de governar, né? Em Apocalipse 5, que é um estudo da revelação de Deus, mas também do estudo que revela coisas dos tempos que vêm. Apocalipse fala no capítulo 5 que Deus estava, mostra a imagem de um Deus sentado em um trono, e na mão direita dele, ele tem, deixa eu ver aqui, fugiu aqui. Na mão direita, ele segura um livro que contém toda a história do mundo. Então, isso mostra que o nosso Deus vai governar um dia sentado nesse trono, sabendo, desde já, tudo o que vai acontecer. Né? Ele sabe o presente, o passado, o futuro. Mas tem certeza que Deus só reinará no futuro? Será que Deus não reina hoje? Né? Talvez a sua dúvida. A gente está falando de venha o teu reino. Deus, vem fazer justiça. Será que hoje nós estamos meio abandonados, sem rei? É isso? Essa é a impressão que você tem, cristão? Se você é nascido de novo, não. Essa é a boa notícia. Você tem um rei hoje que governa na sua vida. Aliás, você recebeu o Espírito Santo em você quando você nasceu de novo. Você recebeu o Espírito Santo, aquela sensação de que você é pecador, de que você precisa de um Salvador. Já passou por isso alguma vez? Não? Sim? Quando você passou por esse momento e você se arrependeu dos seus pecados, sinceramente, lá dentro, sabe, é como se fosse uma cirurgia que acontece com o cristão, né? com o Filho de Deus. Ele se convence de que ele é pecador, ele fala, eu estou perdido, porque
Eu não cometi 1, nem 2, nem 3, eu cometi talvez 1 milhão de pecados, né? Até aquele dia em que você sente o chamado de Deus para você e você fala, Deus, eu preciso do teu perdão. Eu preciso que Jesus purifique minha vida de dentro para fora, que purifique todos os meus pensamentos, que purifique a minha história, né? E quando você passa por essa experiência, né? Na teologia nós chamamos isso, não só na teologia, na Bíblia nós chamamos isso de novo nascimento, né? Novo nascimento ou regeneração. Essa é a regeneração. Você nasce de novo. Deus te dá a vida espiritual propriamente dita. Deus te dá o Espírito dele. Isso é fantástico. E qual é a boa notícia? Por que eu estou falando disso? A boa notícia é que quando o Espírito de Deus vem, é uma maneira de Deus te ajudar a você se submeter ao Rei. É uma maneira do reino vir. Portanto, nós temos acesso ao reino de Deus, todo cristão, desde já. Mesmo que quando você ora, venha o teu reino, você está pensando no futuro. Mas hoje, você que recebeu o Espírito de Deus, você já tem amostras, você já tem acesso às riquezas do reino que vem. Não estou falando de riqueza, dinheiro, você entendeu, né? Estou falando de... você tem acesso, por exemplo, aos dons espirituais. Você tem acesso, né, você pode orar por alguém e essa pessoa ser curada. Aliás, era isso que Jesus fazia nos evangelhos, né? Ele estava vivendo, mostrando alguém que já vive no reino de Deus. Alguém que tem, digamos, Então, vamos lá. Jesus fazendo, então, na terra os seus sinais e maravilhas. Jesus surpreendendo as pessoas. Jesus vivendo uma vida que deveria ser vivida por nós sempre. Né? Jesus estava mostrando ali como o ser humano poderia viver em parceria com Deus, vivendo sob o governo, então, de Deus. É isso que Jesus estava fazendo também na terra. E é isso que nós somos convidados a fazer hoje, cristãos. A sermos um modelo para os de fora de como podemos viver essa vida na presença ou debaixo do governo de Deus. É isso que nós podemos fazer com o poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não dá. Sem o Espírito Santo você pode fingir que você vive com Deus ou que você é cristão. Você até consegue, algumas pessoas conseguem, sabe? Elas se vestem do jeito que parece crente, né? Tentam falar como crente, mas se o coração não tivesse sido tocado por Deus, se ela não tivesse arrependido de verdade dos pecados dela, se ela não viver tipo uma vida de arrependimento diário, ela não é cristã. Não sei se você conhece alguém assim. Não sei se você já foi assim. Alguns de nós, sim, né? Fomos por alguns momentos, talvez, mas o Senhor nos alcançou. O Senhor nos salvou. Quantos louvam Ele por isso? E então o reino, gente, quando está venha o teu reino, está falando do futuro, mas você tem que pensar no presente também. O reino já está acessível ao Filho de Deus hoje, por causa do que Jesus fez, quando o Espírito Santo vem morar em nós. O reino também é uma realidade já presente, aliás, desde a criação. Nós podemos falar isso também. Se você estuda Gênesis em diante, você vai ver várias referências bíblicas comentando que existe um reino atuando, existe um reino sobre o universo. Vou citar aqui alguns versículos. Por exemplo, o Salmo tem bastante isso. Salmos 99, 1 e 2. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está entronizado sobre os querubins. Estremeça a terra. O Senhor é grande em Sião, exaltado acima de todos os povos. Lembra desse corinho? Quantos eram dessa época? O Senhor reina, tremam os povos. Reina o Senhor, tremam os povos. É esse salmo, gente, olha só. A gente estava cantando sobre o reino de Deus, nem sabia, né? Mas o reino de Deus é uma realidade presente. A gente pode chamar isso de reino universal de Deus. Eu vou explicar já mais. Outro versículo, Deuteronômio 10, 14. O céu e o céu dos céus, a terra e tudo que nela há são do Senhor teu Deus. Olha, mais um. Salmo 24, 1. Ao Senhor pertencem a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Todo ser criado, toda a criação pertence a Deus. Deus não perdeu o controle do universo, gente. Calma, tá? A pandemia não pegou Deus desprevenido.
Essa é a boa notícia, tá? Portanto, existe o reino de Deus que opera no universo. Deus está exaltado, debaixo dele existem súditos, existem seres angelicais, existem vocês, homens, né, que estamos aqui nesse reino já de Deus. Porém, nós não vemos ainda perfeitamente esse reino. Né, que nem eu falei, não existe lá em Sião, no Monte Sião. Se você for para Jerusalém hoje, você vai ver esse monte, uma montanha. Mas você não vai ver ainda ali Jesus reinando, Jesus andando. Não vai ver ainda. E por quê? Lá em 1 João 3 fala por quê. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Esse trocadilho de João aqui, que era muito bom com as palavras, mostra que quando nós recebermos então um corpo glorificado, quando nós estivermos na presença física de Deus, nós veremos como ele é, nós veremos as coisas como elas são, nós veremos seres angelicais, né? Eu sei que tem gente que fala, eu tenho visão aberta, né? E o cara vê anjo em tudo, né? E vê demônio em tudo também. Mas não, você vai ter de verdade visão aberta 100%, você vai ver as coisas como elas realmente são. Sim, a gente pode ver a intenção de Deus, então, até aqui, que Deus sempre quis governar, e nunca quis governar sozinho. Perceba, desde a criação, lá no Éden, a gente vê Deus fazendo o quê? Cria o ser humano, coloca ele no Éden, nessa região do Éden, e que o que ele faz? Atual Iraque, né? E o que Deus faz ali? Gênesis 2:8. Então o Senhor plantou um jardim para o lado do Oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. Talvez a sua lembrança de Iraque seja aquela cena de deserto, e talvez era mesmo. E Deus faz ali um jardim, né? Cria o jardim, e cria o quê? O homem, coloca o homem dentro do jardim, e então fala para ele, Deus, na verdade, parece que conversando com ele mesmo, aparentemente. Deus parece que a Trindade estava falando entre si. Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Em resumo, desde o começo, Deus, você viu, delegou autoridade para o homem. Domine ele. Que o homem domine, que o ser humano domine sobre as outras criaturas. Você não vê... Isso. Deixa eu continuar, senão eu vou me perder. Deus colocou você, desde o começo, para governar em parceria com ele. Veja só o privilégio que nós humanos temos. Desde o Éden, então, isso fica evidente. Claro, você sabe o que aconteceu na sequência disso, do Éden. Os homens acabaram não dando ouvidos. Os homens, Adão e Eva, desobedeceram ao convite de Deus para governar com eles. Por um tempo eles até obedeceram, deram nomes para os animais, deram nomes para cavalo, onça, sei lá, que mais, né? E então eles desobedecem, né? Eles fazem aquilo que Deus falou, orientou eles não fazerem. Isso gerou problemas, gerou maldição para o homem e para a terra também. Bom, depois, mais para frente na história bíblica, você vai ver o quê? Deus tentando governar de novo, agora sobre o povo dele, Israel. De novo, o Salmo 114 fala assim: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, do meio de um povo de língua estranha, Judá tornou-se seu santuário e Israel seu domínio. Veja só que interessante. Deus novamente implantando o reino dele agora sobre um povo. Parece que querendo mostrar para a gente o que ia acontecer lá na frente. Mas sempre foi a vontade de Deus ter pessoas e governar sobre elas e governar com elas. Isso é o propósito de Deus, ter um povo para si, governar sobre eles e governar com eles. Então ele tentou de novo com Israel. Israel, vamos lá, eu fiz uma promessa para Abraão, e agora vocês são descendência de Abraão. Por isso que o Salmo falou aqui, a casa de Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó. Então era a maneira de falar. Eu fiz uma promessa para os seus antepassados. Eu vou governar sobre vocês, Israel. O que nós aprendemos a partir disso
é que quando Israel sai do Egito, onde estavam escravizados, entram no deserto, ali Deus então implementou o reino de Israel, ou o governo, o reino de Deus sobre Israel. E aí você sabe o que a história diz, né? O que vocês acham que Israel fez? Eles aceitaram o rei ou eles rejeitaram o rei? Fizeram assim ou fizeram assim para o rei? Em 1 Samuel 8, 6, 7 diz: quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isto desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Perceba que Israel aí também errou, assim como os primeiros homens. Israel rejeitou o governo de Deus. Filho, que pessoa aqui na terra não ia querer ser governado pelo próprio Deus? Imagina, Jesus para presidente do Brasil, né? Jesus, Deus, homem, presidente, prefeito de Valinhos, de Vinhedo, de Valinhos. Quem não ia querer isso? Quem não ia querer um rei justo, um rei bom, um rei misericordioso, um rei todo sábio? Quem não ia querer isso? Mas Israel não quis. Israel não quis. Deus estava fazendo milagres na cara deles. Deus estava fazendo coisas assustadoras, né? Transformando as águas em sangue, enviando pragas, né? Mudando o coração de homens, milagres. Deus andava com eles no deserto durante o dia com uma nuvem que os protegia de queimar a nuca, de queimar a careca, né? Quantos carecas sabem o que eu estou falando? Nenhum, né? Ó, tem um carequinho aqui. Mas Deus os amava tanto que até isso ele se preocupava, né? E minha mãe gostava de falar esse verso, não tem como não lembrar da minha mãe, falando, gente, filho, né? Nem a roupa deles envelhecia, e o sapato também não, as sandálias. O que acontecia? Que Deus, enquanto eles cresciam, Deus fazia a roupa crescer, irmão. Enquanto eles cresciam, Deus trocava o sapato dele, né? Que coisa mais, que milagre. É o Deus que cuida, é o rei que cuida do seu povo. Ele estava cuidando do povo dele. Mas o povo rejeitou. Nós queremos um rei, igual aqueles povos ali, ó. Nós queremos um rei, nós queremos ver, né? Porque só a nuvem aí e a coluna, né? Durante a noite, a coluna de fogo acompanhava o povo de Israel, esquentava eles no deserto, dava iluminação para eles, gratuita, não tinha que pagar conta de luz. Mas eles rejeitaram. O reino de Deus é extremamente valioso. Você percebeu que é extremamente necessário. E mesmo assim eles rejeitaram. E a pergunta é, e nós, igreja? Será que estamos rejeitando o governo de Deus sobre as nossas vidas? Será que você tem feito pouco caso desse rei que está aí? Eu quero governar sobre você. Eu quero governar com você. E às vezes a gente faz pouco caso, assim como os primeiros homens, assim como o povo de Israel. Mateus 13:44 fala para você o seguinte: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Ele encontrou o reino de Deus. Ele encontrou um tesouro mais precioso do que qualquer outra riqueza. É assim que Deus quer que a gente trate as coisas dele. É assim que Deus quer que você trate ele como a coisa mais importante da sua vida. Não há nada mais importante do que o que Jesus fez por você. O que esse rei fez por você? Esse rei deu a sua vida por você. Ele não apenas quer governar você e te dar uma vida boa. Isso também, né? Que legal é a gente ter a Bíblia que nos dirige, que nos impede de fazer muita besteira, né, para não dizer outra coisa, que nos impede de cometer um monte de erros que... Bom, você sabe o que eu estou falando? Mas não apenas isso, esse rei resolveu o problema maior, que era o problema da nossa distância de Deus, que o pecado trouxe para nós. Esse era o maior problema que ninguém poderia resolver. Jesus não precisava colocar a mão na lama do pecado. Jesus não precisava. Jesus poderia ter pensado ali com a Trindade, vamos destruir eles de novo? Já destruímos eles ali no dilúvio, sobrou ali só uma família, que tal a gente escolher uma família e aí a gente destrói de novo, talvez um dilúvio de novo,
isso não faria sentido, né? Que Deus disse que não destruiria a terra de novo com dilúvio. Mas quando dá uma enchente, você fica morrendo de medo, né? Quando tem aquelas enchentes em São Paulo, você fala, cara, você prometeu, Deus, você prometeu. Hoje não, né? Não vem destruir. Hoje não, você prometeu para Noé. Deus poderia ter enviado fogo para a terra, começar tudo de novo. Ele não precisava. Mas Jesus se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores. E ele disse, eu vou fazer algo por eles. Porque o sacrifício que vai ser aceito a Deus é um animal perfeito. Assim estava nas leis, né, do povo de Israel. Nem sei se eu tomei água do Diogo, a minha. Aqui está tudo bem. Ele não está com Covid, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, continuando para não demorar muito. Finalmente, você tem um rei que se doa pelos súditos, né? E você não vai ver isso acontecer muito frequentemente, em qualquer reino, em qualquer reinado. Mas o seu rei dá a sua vida por você. E ele diz, eu quitei a dívida que você tinha com o governo. Eu quitei o escrito da dívida que era impagável. Né? Porque, de fato, o que nós temos é isso, que nós não poderíamos pagar o preço dos nossos pecados diante de Deus, mesmo vivendo uma vida perfeita, já que nascemos no pecado. Né? Salmos fala isso, nós nascemos no pecado porque recebemos uma herança pecaminosa. E mesmo que você fale, não, mas eu sou uma boa pessoa, eu tenho certeza que em algum momento você foi uma má pessoa. Em algum momento você arrancou o doce do seu amigo, você empurrou alguém. Eu lembro, quando eu era criança, empurrei um moleque no arbusto, nossa, me senti todo mal. Eu falei, por que eu fiz isso, cara? Para fazer os outros rirem. Mas a gente tem essa maldadezinha, né, em nós, essa inclinação para o mal. Então nós precisamos de um Salvador. Agora, se você é como eu, que de peito aberto fala, não, eu sou pecador mesmo, eu tenho muitos pecados no meu histórico, cara, no meu histórico escolar, são muitos. Então você fala, não tem como pagar. Eu preciso do preço que Jesus pagou, eu preciso tomar posse do que Jesus fez por mim. Eu aceito o que ele fez por mim. Então você reconhece que você precisa do rei. Você reconhece que se não for o rei, nós estamos perdidos. Todo reino tem pelo menos 4 itens. Mais didaticamente a gente já vai falar da vontade de Deus. Todo reino tem 4 itens. O rei, os súditos, as leis e um território. Né? O rei, quem é o nosso rei? O nosso Deus. Nosso Deus é o nosso rei. Jesus é o nosso rei. Quais são os súditos? Como a gente falou, existem os que estão pertencendo a esse reino, os seres humanos que se dobram a Jesus, os seres angelicais, os seres do céu. Quais são as leis desse reino? A palavra de Deus são as leis. Ou poderia existir um país onde não existe lei? Poderia existir uma casa onde não existe lei e os filhos fazem o que querem? Poderia? O que seria da sua casa se você não estabelecesse normas para os seus filhos? O que seria? Me fala aí, pais. Seria caos. Seria inferno, né? Igual tem um filme que fala, né, O Dia do Sim. E nesse filme, os pais têm que falar sim para tudo que as crianças pedem. Você imagina a cena. Então, é um dia catastrófico, onde acontece assim, é até engraçado, eu acho, o filme, né? Comédia. E mostra assim que não funciona. Tem que falar não. Porque as crianças não têm ainda a experiência, a sabedoria dos pais, dos mais velhos. Da mesma forma, a vida não vai funcionar, irmão, se você não tiver um rei sobre você. Você foi projetado para andar com Deus desde o Éden, você acabou de ver. Quando você ora, venha o teu reino, você está pedindo, Deus, vem governar sobre a minha vida. Vem governar, vem ser o meu rei. E quando você está pedindo, vem ser o meu rei, você está dizendo para Jesus, derruba os outros. Porque esse rei que nós servimos, o Deus da Bíblia, é um Deus soberano. Não existe espaço para outros deuses, para outros ídolos. Por mais que nós tenhamos eles, por mais que nós criemos eles a cada pouco, nós insistimos nisso, né, em nos dobrar para deuses, em nos dobrar para coisas, em nos dobrar para nós mesmos, em nos dobrar para pessoas. E Deus fala, eu sou o rei de vocês. Reconheçam isso. E a boa notícia é que nesse reino também nós não vamos ser mais escravos,
como o povo de Israel foi no Egito. Como que era a relação dos escravos com o soberano deles? Ou, vamos dizer, o faraó, que era o rei deles. É trabalhar de domingo a domingo, peão. Não tinha folga, não tinha horas, como fala, não tinha férias. Eles eram escravizados, apanhavam, chicoteados. Eles tinham direito ao que o faraó quisesse. Agora, você é chamado para pertencer a um novo reino. Lá em Colossenses fala, né? Ele nos retirou, ele nos livrou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nesse reino, o rei é um rei bom, é o rei que deu a vida por você. É um rei que te convida a viver com uma nova visão de mundo. Eu tenho uma vida diferente para você. Esquece o que você viveu até aqui. Quantos desejam a vida que Deus tem? Agora, a segunda aplicação para o presente. Então, né, falando que o reino de Deus já está presente, mas de uma maneira bem prática, quando você fala que vem ao teu reino, você está falando, Deus, vem governar nesse meu coração aqui. E a gente tem duas formas, Calvino falou, duas formas como esse reino ele cresce, ou você percebe esse reino em você. A partir da palavra, quando o Espírito Santo vem, primeiramente, você tem uma noção de que alguma coisa mudou em você, parece que deu literalmente, né, você apertou o botão on, né, on e off, sabe? Ligou a vida espiritual. É isso que o que Wayne Grudem fala, ligou a vida espiritual em você. Alguma coisa mudou. Você não sabe por quê, mas agora você quer ser bom. Você não sabe por quê, mas você quer perdoar. Você não sabe por quê, mas você quer ser santo. Você não sabe direito por quê, mas você sabe que está procurando Deus. Você não está mais vivendo essa vida sem propósito. Agora você sabe o que você está procurando. E a segunda forma como o reino de Deus se torna mais palpável através da palavra de Deus, quando ela vai transformando a nossa mente. Seja feita a tua vontade. O segundo ponto, e é rápido esse. Lá em Romanos 12, 2 fala o quê? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? Para experimentar, então, essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu estou orando, Deus, seja feita a tua vontade, você está pedindo a vontade dele, irmão, você não está pedindo a sua. Então, eu sei que você tem boas ideias, eu sei que você é um cara inteligente, talvez até um cara boa pinta, mas a ideia de Deus é muito melhor que a sua. Os pensamentos de Deus são muito melhores que os seus. E você não precisa duvidar disso. Essa é outra coisa interessante. Diogo acabou com a minha voz, gente. Diga-se de passagem. Mas vamos lá. Deus é digno de que você confie na vontade dele. Quanto mais você conhece Deus, mais você vai confiar nele. Nos relacionamentos interpessoais é assim que funciona. Você vai conhecendo a pessoa, você passa a confiar nela, sim ou não? Você passa a ter tempo com ela e fala, agora eu confio. Né? No começo você não vai já se aliançar ou fazer amizade com alguém que você não conhece direito. Mas você começa a conhecer a pessoa, pega intimidade, então você passa a confiar nela cada vez mais. Com Deus é um relacionamento também. Então nós passamos a confiar nele à medida que conhecemos Deus. Daí a importância em nós conhecermos e prosseguirmos no conhecimento dele, como fala Oséias? Ageu? Um dos profetas aí, menores. Oséias. Então nós precisamos prosseguir no conhecimento de Deus. Isso vai aumentar nossa confiança nele. Claro, por exemplo, você estudando assuntos específicos como os atributos de Deus, quais são as características de Deus, isso te passa a dar mais segurança, mais confiança. Algumas pessoas não oram de coração esse seja feita a tua vontade. Eles oram com medo, seja feita a tua vontade, Senhor, seja feita, né? Só que prefiro a minha, né? Você não vai ter paz. É o que Keller fala, você não vai ter paz verdadeira se você não orar de boca cheia e de coração. Seja feita a tua vontade. Você pode crer que a vontade de Deus para você é perfeita, é boa, é agradável. Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Você tem um rei que deu tudo por você. Ele vai te dar coisas boas nessa vida. Então a gente duvida dele por isso.
porque a gente não conhece ele o bastante. Esse é o ponto, gente. Eu acho que eu não tenho fé. Não é só isso. Né? Eu não confio em Deus porque eu não tenho fé. Não. É só falar, eu tenho fé. Mas então agora eu preciso mergulhar no conhecimento dele. É ter uma busca ativa pelo conhecimento de Deus. Uma busca intencional pelo conhecimento de Deus. Cara, enquanto Deus não se revelar mais, eu não vou deixar de orar, eu não vou deixar de ler a Bíblia, de reunir, de congregar. Eu quero conhecer ele. Mas desde hoje eu já creio. Desde hoje eu já tenho certeza de que ele é bom. Não duvide disso. Deus é digno de confiança. E o segundo ponto que a gente não confia é porque a gente acha que a gente tem ideia melhor mesmo. É porque a gente é orgulhoso. A gente precisa deixar que Deus seja rei sobre a nossa vida. Heber Campos Jr. fala a respeito da vontade de Deus, e a gente estudou isso num sábado, Conexão aqui, quase 2 anos atrás. A gente pode talvez fazer esse tema logo. E ele fala de 4 sentidos para a vontade de Deus. Se você extrair da Bíblia, a vontade de Deus pode ser dividida dessa forma. A vontade de Deus, ela existe a vontade eterna de Deus, a vontade soberana de Deus, a vontade moral de Deus e a vontade de Deus na distribuição de dons e chamados ou chamamentos. Em resumo, o que eu quero dizer? Que a vontade de Deus não é tão simples. Tá? Você quer saber a vontade de Deus a respeito de algo? Ela não é tão simples. Mas a boa notícia é a vontade de Deus é acessível. Alguns pensam que a vontade de Deus é toda misteriosa e inacessível. É uma coisa que eu nunca vou saber. Eu já me conformei. Não pense assim. A vontade de Deus não é inacessível. A vontade de Deus é acessível. A vontade moral de Deus, por exemplo, ela é revelada nas Escrituras. Ou seja, nas Escrituras nós temos a vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui, irmãos. A vontade de Deus está acessível a nós. Obviamente você precisa do Espírito de Deus para te ensinar o que está escrito aqui, para que faça sentido, né? Que ele nos ajude a entender melhor a palavra dele. Mas a vontade de Deus não está totalmente inacessível. Claro, quando Jesus orou no Getsêmani, isso lá no Evangelho de Lucas, né? Jesus pedindo, Pai, eu não quero morrer nessa cruz. Isso vai doer bastante. Isso vai ser, e não só a dor física, né, mas a dor emocional que Jesus sentia por estar ali se sentindo distante de Deus. É isso mesmo que você ouviu. Pelo primeiro momento na história, a Trindade ali estava como se estivesse desgarrando. Jesus, né, a segunda pessoa da Trindade, se sentindo longe de Deus. Por quê? Porque ele estava se sentindo abandonado. Lembra na cruz quando ele orou, por que você me abandonou? Jesus não era Deus? Era Deus. Totalmente Deus, totalmente homem. Mas ele se sentiu, como nós, humanos, ele se sentiu abandonado por Deus. Ele sabia que as trevas estavam cobrindo a terra, porque alguma coisa iria acontecer de extraordinária. O extraordinário, ele era o rei se doando pelos seus, pelos súditos. Era o rei se entregando por nós. E Jesus, então, ali mostra para a gente, se Jesus, que é Deus, orou, mas seja feita a tua vontade e não a minha, quem somos nós para duvidar da vontade de Deus? Nós temos um modelo, irmãos. Take it easy, vai com calma. Deus sabe o que é melhor para você. Ore de coração, ore de boca aberta, né? De boca expressando com todo o seu fôlego. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos aprender com o exemplo, em resumo, vamos aprender com o exemplo do Éden, vamos aprender com o exemplo de Israel, vamos aprender com o exemplo de Jesus. Você é convidado para viver no governo, debaixo do governo de Deus, ao reino de Deus, a pertencer ao reino de Deus. Daqui para frente, não duvide mais se Deus está cuidando de você. Ele é um bom rei, ele é um bom pai. Não duvide se ele tem uma vontade ruim, imperfeita, desagradável e que mais? De Romanos, né? Boa, perfeita. Deus tem uma vontade ruim para mim, só pode. Desagradável e imperfeito, só pode ser. Por que você está pensando assim? Você está escolhendo. A palavra dele é a verdade sobre você, sobre nós.
A vontade dele é boa, a vontade dele é perfeita e a vontade dele é agradável. E nós temos acesso a ela através da palavra de Deus. Aquilo que é misterioso ainda, aquilo que você precisa de resposta e não sabe, pressione em oração. Assim como Jesus disse, bata na porta e ela vai se abrir. Peça e o seu Pai vai dar. Se até os pais maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai celeste. Peça. Esse é o coração e o propósito da oração que nós falamos na semana passada. Unir-se a Deus, ter comunhão com Deus. É o objetivo principal. É conhecê-lo. Né? Mais do que dar uma listinha de coisas para Deus. Nós precisamos conhecê-lo. Vamos ficar de pé? Pai nosso, nós te louvamos, nós te agradecemos porque o Senhor é um rei que deu a sua vida por nós. O Senhor é um rei fiel, é um rei sobre o nosso coração também. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor apagou a nossa dívida, o Senhor nos deu esperança e o Senhor nos dá esperança quando nos lembra de um reino que vai vir sobre essa terra. Nós te louvamos, Senhor, por isso. Nós queremos orar, Deus, que venha o teu reino, Senhor. Que o teu reino, nós apressamos, Deus, o dia da sua volta. Nós oramos, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Não só por nós oramos, mas oramos por essa terra. Nós oramos pelos nossos amigos. Nós precisamos de ti, Deus. Nós precisamos que o Senhor faça algo a respeito do mundo. Nós vemos as coisas acontecendo e às vezes nos assustamos, nos escandalizamos. Mas nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle. Nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor faz tudo no seu devido tempo, que o Senhor não vai atrasar a sua salvação. Eu oro para que o Senhor nos ajude também a vivermos uma vida na tua vontade. Nos ajuda a vivermos, Senhor, submissos à tua palavra, que o teu Espírito Santo nos capacite para isso. Espírito Santo, toca cada um aqui, que cada um, Deus, possa servir ao Senhor não como um fardo pesado, mas com alegria, Deus. Que eles sirvam a Ti nessa relação de pai e filho, Senhor. Eu oro para que não sejamos legalistas, moralistas, mas que sejamos filhos de Deus, que andam em intimidade contigo, que Te servem por amor, que Te obedecem por amor, Senhor. Eu oro para que o Senhor continue fazendo a Tua boa obra em cada coração, que a Sua igreja aqui seja esse projeto piloto, Senhor, do que é a humanidade sobre o Teu domínio. Eu oro para que o Senhor permita a eles experimentarem essas riquezas do reino que vem, que eles experimentem curas, sinais, maravilhas, que eles experimentem a paz que excede todo entendimento, que eles experimentem, Senhor, a bênção de pertencer a Ti, de ser amado. Eu oro, Deus, que eles experimentem, Senhor, o Teu reino desde já. Eu abençoo a Tua igreja, Senhor, para ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Apenas um recado, no sábado que vem é o nosso Conexão. A gente vai falar sobre masculinidade bíblica. Acho que vai ser um tema bem interessante. A gente quer fazer um negócio mais dinâmico aqui. Todos são convidados, né? A gente está reformulando ainda o formato, então quem quiser vir pode participar. Vai ser 8 horas da noite. 8 horas, Conexão no próximo sábado. Então, por enquanto é isso que nós temos de recado, que vocês tenham uma boa semana, Deus abençoe vocês, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Boa semana, gente.